Na parte nordeste da Inglaterra, existe uma lenda medieval sobre um verme gigante que aterrorizava a região. Esse verme, que na verdade era um dragão serpente monstruoso, é chamado até hoje de o Verme de Lambton. E eu achei que ele merecia um vídeo nesse canal, então acompanhe aí. Certa vez, há muito tempo atrás, existia uma família nobre, muito rica, muito poderosa, chamada Lambton. Essa família vivia em um castelo perto do rio Wear, numa localidade chamada Count Durham. Eles eram realmente muito poderosos e muito ricos, e o herdeiro desse espólio todo, o herdeiro de toda essa riqueza, nobreza e fortuna, era um jovem muito mimado, igualzinho esses jovens que você vê em novela mexicana, principalmente, que não dava a mínima para as pessoas, ele não ligava realmente para absolutamente ninguém, principalmente para as pessoas do povo que viviam naquela região. Certa vez, em um domingo, ele decidiu que não queria acompanhar a família até a missa e preferiu, ao invés disso, ir pescar. Então ele foi pescar. Só que ele acabou passando o dia inteiro, praticamente, na beira do rio tentando pescar e não conseguiu pescar nada. O cara então ficou pistola, ele ficou bem zangado e acabou amaldiçoando o rio. E cara, se ele pudesse prever o quanto essa maldição ia trazer problemas para a vida dele, ele teria pensado duas vezes, eu não tenho dúvida. Quase que imediatamente após proferir a sua maldição zangada ao rio, ele sentiu um puxão forte na sua linha. Então ele ficou animado, ficou empolgado e começou a puxar com toda a sua força, porque ele supunha que no mínimo havia pego um grande salmão. Qual não foi a surpresa dele quando ele descobriu que não era um peixe? O que ele pegou era uma espécie de verme do tamanho de um polegar, que aliás é muito curioso porque ele usou toda a sua força para puxar um verme do tamanho de um polegar. Ou ele era muito fraco ou esse verme era o Popeye dos vermes. De qualquer maneira, era um verme preto, viscoso, muito feio. Ele possuía 9 buracos ao redor de sua cabeça, semelhante ao que algumas salamandras têm, e possuía uma boca larga, cheia de dentes afiados. Por alguma razão, provavelmente pela própria estranheza da criatura, porque ele queria que outras pessoas também vissem, o Lambton decidiu levar esse verme para casa, levar o verme para o castelo, e começou a voltar para o castelo com o verme quando ele encontrou com um homem no caminho. Esse homem, de certo, querendo agradar, querendo puxar papo, mesmo o tal do Lambton sendo um pé no saco, perguntou para ele o que ele havia pescado. Foi então que o Lambton mostrou o verme para esse homem e disse: isso não é um salmão, isso é o próprio diabo. Provavelmente ele falou isso para o cara meio que querendo parecer, né, o fodão. O cara, ao ver o que o Lambton estava mostrando, ao ver o verme, ficou pálido, ficou muito assustado e disse: isso não é um bom presságio. Aí foi a vez do Lambton, ao ouvir o cara dizer isso, ficar muito assustado, ficar gelado, muito preocupado com o que o cara havia dito, e ele acabou pegando esse verme e jogou no poço da aldeia, decidiu não levar mais para casa, o que também só mostrava o quanto ele era inconsequente, o quanto ele não se importava com as pessoas, já que foi jogar no poço da aldeia, né? E ficou se perguntando por que ele tinha tido a impressão de ter visto o rosto dele no verme quando ele puxou o verme para fora da água. O Lambton estava realmente metido numa fria. Os anos se passaram e o passar do tempo tem muitas vezes o efeito de mudar as pessoas. Então o jovem Lambton começou a se arrepender dessa vida que ele levava, tão impensada, tão arrogante, e decidiu se juntar às cruzadas, sei lá, como uma espécie de penitência. Ele passou 7 anos nas cruzadas. E durante esses 7 anos, o verme que ele havia jogado no poço cresceu. Ele começou a crescer. E a princípio ninguém notou nada de estranho com o poço. Até que começaram a chegar ao castelo rumores de que o ar da aldeia estava ficando azedo, que brotavam desse ar gases mal cheirosos, que
deixavam a tudo estranho e difícil de respirar, e principalmente que a água do poço havia se tornado oleosa, e que as poucas pessoas que tinham tido coragem de beber dessa água haviam adoecido, sentindo grande ardência na boca e na garganta. Mas também vamos combinar que se você está num lugar que está mal cheiroso e a água está oleosa, por que você vai beber? Realmente queria problema essas pessoas. Então, um dia, os moradores encontraram um estranho e mal cheiroso limo. Era viscoso e era brilhante e formava um rastro até o rio Weir. Quando eles se aproximaram da margem do rio, seguindo esse rastro, se depararam com uma visão grotesca. Lá estava o dragão, totalmente amadurecido, totalmente formado, gigantesco, repousando sobre uma pedra enorme no meio do rio. Suas espirais dando a volta na pedra eram muito vastas, o dragão era realmente muito grande. Todas as pessoas, é claro, ficaram muito apavoradas e correram para se esconder em suas casas. Mas a coisa não parava por ali. Todas as noites o dragão nadava até a margem, saía do rio e acabava enrolando-se em volta de uma colina. E o apetite desse dragão era imenso. Ele devorou praticamente tudo que havia nas terras de gado ali por perto, e ele mostrava um apetite muito estranho e incontrolável por leite. Isso sem falar que a mera presença dele deixava tudo com um ar fétido, com um ar nojento, e ninguém mais na aldeia podia se sentir seguro sabendo que esse monstro existia e estava lá, ou enrolado na colina ou na pedra no meio do rio. Uma noite, talvez sem nenhuma razão especial, talvez instintivamente com a intenção de procurar o lugar de onde havia vindo o jovem que o tirou do rio, que criou a maldição, o dragão começou a caminhar em direção ao castelo. O pessoal do castelo, os Lambtons, assustados e numa tentativa de desviar a atenção do dragão, recolheram todo o leite ordenhado de todos os rebanhos dos Lambtons e colocaram esse leite ainda quente num coxo para cavalo do lado de fora dos portões do castelo. O dragão foi até lá então e bebeu esse leite avidamente, com muito prazer, e foi aí que os Lambtons acabaram criando o que podia ser considerado um problema ainda maior, porque acabou virando um ritual. O dragão todas as noites se dirigia até os portões do castelo porque queria o leite e eles tinham que colocar leite para ele. E isso ficou acontecendo até que o jovem Lambton voltasse das cruzadas. Para seu horror, assim que retornou das cruzadas, o jovem Lambton acabou percebendo que aquele dragão que aterrorizava a região, que aterrorizava todo o povo e sua família, era o mesmo verme que ele havia jogado no poço. Ele então, movido pelo sofrimento dessas pessoas, ele agora era um cara mudado também, ele passou a se importar mais com as pessoas, procurou uma mulher sábia, e sempre tem uma nessas histórias, e quase sempre é mulher, eu particularmente acho as mulheres mais sábias que os homens mesmo, foi até ela e perguntou como ele poderia fazer para corrigir esse erro tão terrível de basicamente ter sido ele o criador do dragão. Ela então lhe disse para construir uma armadura blindada, mas com lâminas salientes, e para chamar o dragão soprando uma corneta. Segundo ela, depois que o dragão viesse, ele usando essa armadura, o resto seria fácil. Matar o dragão seria consideravelmente simples. O problema é o preço que ele pagaria por essa vitória. Ela afirmou que assim que o dragão tivesse morto, ele deveria tirar a vida do primeiro ser vivo que ele encontrasse pelo caminho. Se ele não fizesse isso, uma maldição se abateria sobre ele e sobre 9 gerações da sua família. Como eu sempre digo, é umas coisas bem específicas, inclusive no número. A mulher sabia que seriam 9. Por que não 7? Por que não 6? Por que não 10? Não se sabe. Mas ela foi bem clara quanto a isso e o jovem Lambton entendeu. Assim como foi dito pela velha sábia, pela mulher sábia, eu estou supondo que ela é velha. Não fala que é velha, mas eu acho que ninguém é muito sábio antes de ter certa idade também. A armadura, blindada com lâminas salientes, foi construída e no amanhecer do dia seguinte o jovem Lambton estava na frente da colina
do dragão. Antes de ir até lá, ele alertou a toda a sua família e todo o povo da região para que ficasse bem longe da vista dele até que a tarefa com o dragão tivesse concluída. Afinal, tinha aquela questão de que depois que o dragão estivesse morto, ele era obrigado a matar o primeiro ser vivo que encontrasse. Ele então soprou a sua corneta e o dragão imediatamente percebeu a presença dele, considerou ele um inimigo, alguém que estava no seu território, alguma coisa assim, sei lá, considerou ele o papai, vai saber, e investiu contra o jovem Lambton. Ele enrolou-se do jovem e começou a apertá-lo com suas espirais poderosas, tipo uma dessas cobras, uma sucuri. Acontece que as lâminas salientes da armadura começaram a entrar cada vez mais no corpo do dragão à medida em que ele apertava o jovem Lambton. E isso enfraqueceu muito o monstro e num dado momento foi bem simples para o jovem Lambton cortar a cabeça do dragão fora e, portanto, matar o animal que estava causando todo esse problema na região. Uma vez terminada a tarefa de matar o dragão, o jovem tocou a corneta mais uma vez, mas dessa vez para anunciar a todos a sua vitória. E isso foi um outro problema, foi um outro grande infortúnio na história dos Lambtons. Porque o pai dele, assim que ouviu a corneta de triunfo, esqueceu do que o filho havia dito, que ninguém podia aparecer na frente dele logo após o dragão estar morto, e correu até o seu filho para felicitá-lo pela vitória. O jovem Lambton ficou horrorizado ao perceber que o primeiro ser vivo que ele viu depois de matar o dragão era o seu pai. E que, portanto, ele devia matar o próprio pai. Ele sabia que jamais conseguiria fazer isso e, numa atitude rápida e desesperada, ele acabou matando um dos seus cães prediletos, que também estava ali por perto. Pobre do bichinho. Se deu mal. Mas isso acabou não evitando a maldição. E depois daquilo, 9 gerações da família Lambton, 9 senhores dos Lambtons, não conseguiram ter uma morte tranquila em sua cama. Todos morreram de alguma forma trágica e terrível. E essa é a história do verme dos Lambtons. Essa é a história do dragão serpente mal cheiroso. Eu espero que vocês tenham gostado e que quem gostou deixe aquele like pra gente. Se ainda não é inscrito no canal, está chegando aqui por esse vídeo, se inscreva, ative o sininho, nos acompanhe. Temos vídeos todas as quartas e sábados. Para todos aqueles que eu já conheço de longa data, que sempre me apoiam, meu agradecimento. Fui!